Vamos lá, meus amigos. Força na peruca. Força na peruca. Questão 24. Questão 24. Vamos lá. Podemos reduzir significativamente a quantidade de lixo. A oração acima deve ser classificada como tendo uma oração sem sujeito, um sujeito indeterminado, um sujeito simples, um sujeito implícito, um sujeito composto, né? Aí o que tem aqui, ó? Podemos reduzir. Podemos. Senhor verbo, para saber o sujeito, basta dar um tapa na cara do verbo e perguntar assim: senhor verbo, onde está o sujeito? E ele não vai falar. Mas vai falar assim: senhor verbo, podemos. Quem podemos? Ele, nós. Nós podemos. E o nós não está ali expresso. Logo, ele está oculto. Não, mas não apareceu essa resposta ali. Então, existem outras possibilidades. O sujeito pode ser oculto, desinencial ou elíptico. Isso. Então, oculto, desinencial ou elíptico. Aqui apareceu a palavra implícito, que é a mesma coisa. Ou seja, subentendido. Letra D de doido é o gabarito da questão. Ardida? Não, né? Mas implícito, foi sacanagem, né? Foi sacanagem. Mas vamos lá. 25. Em surpresa, percebi um resto de capim seco saindo da fresta do poste. Não é assim, é surpresa, não. Surpresa, percebi um resto de capim seco saindo da fresta do poste. O termo destacado exerce a função de surpresa. Se eu falo assim, surpresa, aí seria interjeição, né? Mas aqui, ó, surpresa, percebi. Então, surpresa está falando o modo como eu estava, né? O meu jeito, o meu estado, surpreso. Quem faz isso é o predicativo. É o predicativo que indica o estado. Por isso, letra E. Predicativo do sujeito é o gabarito da questão 25. 26. O lixo é caro, gasta energia, leva tempo para decompor e demanda muito espaço. O trecho extraído do texto faz uso de um recurso sintático que deixa o texto mais coeso. Trata-se de um recurso de: o lixo é caro, vírgula, gasta energia, vírgula, leva tempo para decompor e demanda muito espaço. Então, nós temos o quê? Aqui nós temos orações justapostas, colocadas uma ao lado da outra. O lixo é caro, tem verbo, oração, vírgula. Gasta energia, tem verbo, outra oração, vírgula. Leva tempo, então, outro verbo. Orações coordenadas assindéticas. E a última, decompor e demanda, e é preposição, e oração coordenada sindética, letra C. Coordenação assindética e sindética. 27. Fui surpreendida por uma andorinha solitária, a qual cruzou. A qual. Toda vez que nós trocarmos o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele será pronome relativo. Além do que, nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo, o onde e o quem. O pronome relativo sempre inicia oração subordinada adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Lembrando-se de que as vírgulas poderão ser substituídas por travessões ou parênteses sem prejuízo sintático e semântico. Sendo assim, 27, como tem vírgulas, letra E, oração subordinada adjetiva explicativa. 28. O caso será generalizado se, caso, né? Caso, ou seja, uma condição. Precisa desta condição para realizar. Letra D, condicional. Lembrando-se de que o se, né? O se pode ser no início de frases, se for conjunção. Se for pronome átono, meter-se-lhe ou a nos vos, não pode. Por exemplo, se deu mal, se sentindo inteligente, me dê, papai, tá tudo errado. O certo é, deu-se mal, sinto-me bem, dê-me, papai, né? Fechou? Então não podemos começar com pronome átono. 29. Entretanto. Paradinha de sucesso.
Mas, entretanto, contudo, todavia, não obstante, no entanto. Opa, letra A é o gabarito. São as conjunções adversativas. Tem que decorar. As conjunções adversativas sempre estão recorrendo, sempre estão presentes, sempre, sempre, sempre. 30. Concordância nominal e verbal. Assinale a opção em que a concordância verbal contraria a norma culta da língua. Letra E. Queria voltar a pesquisar, mas faltava-lhe recursos. Onde é que está o erro aqui? Olha, faltava. O que faltava? Recursos. Recursos faltavam a ele. Então, o certo seria faltavam-lhe, faltavam recursos. Recursos faltavam a ele. Faltavam-lhe recursos. Letra E é o gabarito da questão. Letra A. O verbo haver significando existir, acontecer e ocorrer não flexiona. Ele não vai para o plural. Então, se houvesse melhores condições. Letra B. Deve haver, pelo mesmo motivo. Letra C. Bastam 2 ou 3. Basta isso. O que? Basta 2. Então, se 2 ou 3 é sujeito, né? 2 ou 3 dias bastam a ele. Por isso que o basta concorda com 2 ou 3. E letra D, não se admitirão. O C aqui, quem admite, admite algo. Verbo transitivo direto, acompanhado de C, está na voz passiva. Logo, o verbo admitir concorda com exceções, porque o objeto direto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. Então, exceções é sujeito do verbo admitir. Aí seria assim, não se admitirão exceções. Exceções não serão admitidas. Essa é a ideia que está expressa. 30, letra E, é o gabarito. 31. 10 coisas que fazem a vida valer a pena. No trecho em destaque, o verbo fazer está no plural, concordando com o sujeito 10 coisas. Entretanto, esse verbo algumas vezes é impessoal. O verbo fazer é impessoal quando ele está se referindo a tempo transcorrido, né? Tempo transcorrido. Por exemplo, não vejo o vovô faz 10 anos. Não vejo o vovô há 10 anos. O verbo fazer e o verbo haver, indicando o tempo transcorrido, são impessoais, eles não vão para o plural, né? Eles não vão para o plural. Então, questão 31, letra B. Faz 1 ano que ele partiu em viagem. Faz 1 ano que ele partiu em viagem. 31, letra B. Além do verbo fazer, nós temos outros verbos impessoais. O verbo haver, significando existir, acontecer e ocorrer, ele não vai para o plural nunca. Nunca. Ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá bem? Além disso, nós temos o verbo ser, indicando horas, né? Apesar de flexionar, mas ele também é tido como verbo impessoal. Fechou. 32. Olha, 32, que legal. Mais de 1000 alienígenas à espera. Então, aqui, além de você saber a flexão correta do verbo haver, você tem que saber o tempo que ele quer. Ele fala assim, pretérito imperfeito. É aquele que expressa uma ação passada inconclusa. Tem início, meio, você não verifica fim. Então, eu não posso colocar houve, porque houve é pretérito perfeito. Letra A eliminada. Eu não posso colocar haviam, porque o verbo haver, significando existir e acontecer, não varia, não vai para o plural. Houveram, também não, havia, letra E. Eles, presente indicativo, eles hão, eu eito as ele há, né? E eles hão. Houve, oportunidade para tal, pretérito perfeito, houve, né? Foi o que eu disse lá em cima, na letra A, então houve, pretérito perfeito. E subjuntivo, houvesse. Subjuntivo sempre, né? O pretérito do subjuntivo termina em SSE, que é a desinência modo temporal do subjuntivo. Então, letra E, 32, letra E é o gabarito da questão. É o que se repete na 33. Dezenas de andorias aproveitaram a corrente de ar ascendente. Segue as regras de norma culta e continua correta em havia dezenas. O verbo haver, significando existir, acontecer ou ocorrer, ele não vai para o plural. Nunca. Questão número 34. Está acabando.
Questão número 34. Lá de Rondônia, uma das opções a seguir está correta quanto à concordância verbal. Assinale-a assim como o binômio. Calcula-se um aumento, calcula-se um aumento. Calcula, quem calcula, calcula algo. Verbo transitivo direto. Todas as vezes que o verbo transitivo direto aparecer acompanhado da partícula se, ele está na voz passiva. E estando na voz passiva, ele tem sujeito. O sujeito vai estar aí. Ele deve concordar com o sujeito. O objeto direto da voz ativa vira sujeito da voz passiva. Então vamos lá. Quem calcula, calcula um aumento. Um aumento é calculado. Um aumento vira sujeito. Porque está na voz passiva, eu sei por causa do se. O verbo transitivo direto acompanhado de se. Sendo assim, se eu passo aumentos para o plural, calculam-se aumentos. Essa mesma ideia se repete na letra E. Ó, conserta-se computador. Quem conserta, conserta algo. Computador é consertado. Então está na voz passiva. Consertam-se computadores. Computadores são consertados. Também está na voz passiva. 35. Há erro de concordância nominal, segundo as gramáticas da língua portuguesa, na seguinte construção. Quando você antecipa, eu tenho aqui, ó, substantivo, substantivo, adjetivo. O adjetivo pós-posto. Ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Comprei arroz, né? Comprei arroz e feijão preto. Comprei arroz e feijão pretos. Olha, o preto concorda com o feijão ou concorda com os dois. Tá. Agora, se o adjetivo vem antes, eu não posso falar assim, pretos, comprei pretos, feijão e arroz. Não, comprei preto, feijão e arroz. Feio, né? Mas aqui no caso, ó, odiosas, discriminação e exclusão, tá errado, porque a letra E, o odiosa, como está anteposta, né? A palavra está anteposta, o adjetivo está anteposto, deveria concordar apenas com discriminação. Eu só tenho exceção aqui se referir a características humanas, né? Por exemplo, os esforçados João e José. Aí você não fala assim, o esforçado João e José. Aí você fala os esforçados João e José. Então, questão 35, letra E. É o gabarito. Questão 36. Quem acredita, acredita em algo. Então, por isso que tem que ser letra D, que o verbo acreditar, eu acredito em você, rege a preposição em, por isso que é letra D que você coloca antes do pronome relativo. A questão 37. Onde? Onde indica lugar. A preposição que indica lugar é em. Em que? Em que e onde eles são, ó, amiguinhos. Amiguinhos. 37, letra B. 38. 38, o que nós temos aqui? Uma razão das frases retirada do texto, ocorre o deslize quanto à regência verbal. A regência verbal. Letra A, e não esquecer. O verbo esquecer e lembrar, os verbos esquecer e lembrar são com pronome, com preposição, sem pronome, sem preposição. Então, quem esquece, esquece algo. Quem se esquece, esquece de algo. Aqui faltou o se esquecer. E não se esquecer, dá brutal. Que dá é a preposição de mais artigo a, contração. Então, deveria ser 38, letra A. 39. Quem prefere, prefere algo a algo. O do que está errado, na A, na B. E prefere mais. O mais não pode com o verbo preferir. Não pode. Porque preferir já é querer mais algo, então é redundante. E gosta mais das ervas que dos comprimidos. Letra D de doido é o gabarito da questão. 40, crase. É necessário que as pessoas, é só trocar, é necessário que os homens. Se eu coloco a palavra masculina, o as vira os, não tem crase. Então, letra B está eliminada, letra A está eliminada. De lado a ambição. Deixem de lado a ambição. Em vez de ambição, coloca a palavra masculina. Ah, não sei, coloca qualquer palavra masculina. Tijolo, jacaré, boi. Então, deixe de lado o boi. Opa, não tem crase também. Eu elimino a C. E se dediquem à preservação. Se dediquem ao jacaré. Se dediquem ao boi. Tem preposição, então tem crase. Letra D de doido é o gabarito da questão. 40 e última. A 41, ela fala o seguinte: e contando que é outra maneira de tocar. O verbo valor está presente, ao mesmo valor está. Aqui é questão de sentido, né? Significado. Tocar. Fernando prefere ervas, total, e contando que é outra maneira de tocar. Não é de tocar mesmo, é de comover, de convencer. Letra C. Fernando toca sua plateia com histórias de encantamento. É o gabarito da questão. Tudo bem? Um abraço, tchau, tchau. Fique com Deus. Boa prova!